Boa noite, nossos companheiros, amigos de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Hoje o nosso programa é uma continuação, é um prosseguimento do programa anterior, que trata de uma ligeira resposta de Allan Kardec aos detratores do Espiritismo. Este é o terceiro programa, pequeno programa de 12 a 15 minutos. Esse é o terceiro, para dar um prosseguimento a essa matéria tão importante que saiu da cabeça do próprio Allan Kardec, publicado em seu livro Obras Póstumas, que foi publicado após a sua morte, que nós sabemos que Allan Kardec desencarnou em março de 1869, e esta obra foi publicada um ano depois da morte de Allan Kardec. Sua esposa Amélie Boudet, já tratamos desse assunto no começo, no primeiro programa, esse é o terceiro, este de hoje, que ela expôs o arquivo do esposo, Allan Kardec, aos continuadores e pesquisadores do Espiritismo naquela época. E eles então reuniram os artigos, os ensaios, as reflexões de Allan Kardec e fecharam no livro chamado Obras Póstumas, publicado depois da morte de Allan Kardec. Claro, não é? E de modo que o nosso programa dá continuação a partir da parte em que ficamos pelo problema que houve aqui na nossa internet, em que Allan Kardec, dando continuação, ele diz: ao entrar falando do homem, o que é o homem, de onde vem o homem, e isto é um assunto do Espiritismo, entre os demais assuntos que já foram abordados nos 2 programas anteriores. Aí diz: cinge-se a vida do homem à existência atual, limita-se, o homem é apenas desta vida? Não. Ao entrar neste mundo, vem o homem do nada e volta para o nada depois que deixa este mundo pela morte? Já viveu o homem e ainda viverá? Como viverá o homem e em que condições? Numa palavra, de onde vem o homem, para onde vai depois da morte? Por que o homem está aqui na Terra e por que sofre aqui na Terra? Essas são as questões, entre milhares, que o Espiritismo aborda. Tais as questões que cada um faz a si mesmo, questionamentos. Se pergunta e o Espiritismo explica. Porque são para toda a gente de capital interesse essas perguntas, essas questões, e às quais ainda nenhuma doutrina deu solução racional. Aqui lhe dá o Espiritismo baseada em fatos. O Espiritismo explica todas, baseado em quê? Nas leis da natureza, baseado na razão, baseado sobretudo na lógica e nos fatos. O Espiritismo resolve toda essa questão, mas com base em uma lei da natureza, que é a lei da reencarnação. Sem a reencarnação, nada se explica. O Espiritismo explica porque ele se apoia na lei da natureza dos renascimentos, a lei das reencarnações. Aí diz: aqui lhe dá o Espiritismo baseado em fatos, por satisfazer as exigências da lógica, da razão e da mais rigorosa justiça. Constitui uma das causas principais da rapidez de sua propagação. Então, uma vez que o Espiritismo explica esses questionamentos, que todo mundo tem interesse, é por isso que o Espiritismo se divulga no mundo inteiro, se propaga com a rapidez do relâmpago.
Kardec já dizia isto há mais de um século e hoje se constata como o Espiritismo se espalhou pelo mundo. Daí os espíritos dizerem que o Espiritismo será uma crença comum, todos aceitarão o Espiritismo no futuro da humanidade. Aí Kardec continua em seu raciocínio. Ele diz: o Espiritismo não é uma concepção pessoal, não foi da cabeça de Kardec, nem de um só espírito, nem de dois espíritos, por mais sábios que fossem. Não. Olha o que ele diz: o Espiritismo não é uma concepção individual, pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. Também não é. O Espiritismo é a resultante, o resultado de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do planeta e que convergiram para um centro, um núcleo, que os coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Esta experiência precedeu sempre a teoria. Ele está mostrando aqui que o Espiritismo não nasceu de teoria, mas nasceu de quê? De fatos. E contra fatos não há argumentos. Logo, o Espiritismo, como ele diz, precedeu sempre a teoria. Primeiro nasceram os fatos, as experiências, as investigações, não é? Para depois surgir a teoria explicando os fatos. Aí Kardec continua, assim desde o começo. O Espiritismo lançou raízes por toda parte. A história nenhum exemplo oferece de uma doutrina filosófica ou religiosa, em 10 anos, tenha conquistado tão grande número de seguidores, de adeptos. Nenhuma doutrina, em nenhuma época. Entretanto, não empregou, o Espiritismo não empregou para se fazer conhecido nenhum dos meios vulgarmente em uso. Propagou-se por si mesmo, pelas simpatias que inspirou. E ele continua. Outro fato não menos constante e importante é que, em nenhum país, a sua doutrina não surgiu das ínfimas camadas sociais, o Espiritismo. Em todos os lugares, ela se propagou de cima para baixo na escala da sociedade e ainda é nas classes esclarecidas que se acha quase exclusivamente espalhada a doutrina espírita, constituindo insignificante minoria no seio de seus adeptos, as pessoas iletradas. Allan Kardec está dizendo que em todas as nações do mundo, o Espiritismo passou a ser admitido, aceito, pelas classes intelectuais e não pelas classes ignorantes. E ainda hoje predomina. É o que ele diz aqui. E continua Kardec em seu raciocínio, não é? Vamos ver o que Kardec diz. Verifica-se também que a disseminação do Espiritismo seguiu, desde o seu primórdio, o seu nascimento, seguiu marcha sempre ascendente, evolutiva, progressiva, a despeito de tudo quanto fizeram seus adversários, seus inimigos, para entravá-la e para lhe desfigurar o caráter, com o objetivo de desacreditar o Espiritismo, desmoralizar o Espiritismo na opinião pública. Apesar disso tudo dos inimigos, mas o Espiritismo cresceu. Então foi essa acusação, essa perseguição, que despertou a curiosidade humana universal sobre o Espiritismo. Aí ele cresceu mais. É isso que Kardec está dizendo. É mesmo de notar-se que tudo o que é tentado com este propósito de perseguição, de entravar o crescimento do Espiritismo,
com esse propósito, lhe favoreceu a difusão, a propagação, aí é que ele cresceu. Ora, o arruído que provocaram por ocasião do seu advento fez que viessem a conhecê-lo muitas pessoas que antes nunca ouviram falar de espiritismo, mas despertaram para saber o que o espiritismo ensinava e ainda hoje ensina. Quanto mais procuraram os inimigos denegri-lo, ridicularizá-lo, tanto mais despertaram a curiosidade do público em geral e mais da parte intelectual das nações. E, como todo exame só lhe pode ser proveitoso, toda crítica, o espiritismo, toda crítica, toda acusação do espiritismo vem em proveito da divulgação mais acelerada da doutrina. É isso que Allan Kardec está dizendo. Só lhe pode ser proveitoso, o resultado foi que seus opositores se constituíram, sem querer, ardorosos propagadores do espiritismo, os inimigos. Se as diatribes nenhum prejuízo lhe acarretaram, é que os que o estudaram e pesquisaram em suas legítimas fontes, base do espiritismo, o reconheceram muito diverso do que o que tinham figurado. Vê-se que não é aquilo que condenavam no espiritismo. Aí diz Kardec mais, nas lutas que precisou sustentar o espiritismo, os imparciais lhe testificaram a moderação. Ele, o espiritismo, nunca usou de represálias com os seus inimigos, com os seus adversários naturais, nem respondeu com injúrias às injúrias. Procedeu sempre com moderação e humildade, e aceitando-lhe as críticas e as acusações. O Espiritismo, diz Kardec, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Deus, quer dizer, o Espiritismo, em sua base, que também é espiritualista, em suas bases, ele aborda Deus, a alma e a vida depois da morte. Mas não é uma religião constituída, quer dizer, não é uma igreja, é isso que Kardec está dizendo, visto que não tem rituais, não tem cultos, não tem idolatria, nem tem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote, nem de chefes, nem de pastores, nem de líderes. Nada disso tem no Espiritismo. É o que Allan Kardec está nos ensinando. Aí Kardec acrescenta, estes qualificativos são de pura invenção da crítica. Quem critica o Espiritismo dizendo que tem essa hierarquia, critica errado, que o Espiritismo não tem nada disso. Aí ele diz aqui, esse espírita, o indivíduo é espírita, pelo só fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por conformar com esses princípios um procedimento. Tem que ter o bom procedimento e o que mais? E a doutrina, para que a doutrina, o ensinamento, dê as mãos ao procedimento do seguidor do Espiritismo. Trata-se de uma opinião como qualquer outra que todos têm o direito de professar. O Espiritismo, todos têm o direito de professar. Porque o Espiritismo não veio só para os espíritas, veio para toda a humanidade. E ele diz mais, trata-se de uma opinião como qualquer outra
que todos têm o direito de professar, como todos têm o direito de ser judeus, católicos, protestantes, simonistas, voltairianos, cartesianos, deístas e até mesmo materialista e ateu. Todo mundo tem o direito de se declarar, de ser essas crenças, de se declarar. E por que o espírita também não tem o direito de se dizer espírita, de se declarar espírita? Então, meus prezados amigos, hoje nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, com esta proclamação de Allan Kardec. E ainda mais, para complementar, nós descobrimos aqui um complemento deste raciocínio de Kardec. E ele diz mais: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama esse direito para os seus seguidores, os espíritas, do mesmo modo que para toda a gente. É a liberdade de consciência, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Liberdade de consciência, de análise, de examinar. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. E continua Kardec: da liberdade de consciência, todos sabem, decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz, sem base, toda fé imposta, dominadora, autocrata. O Espiritismo condena essa fé, donde o inscrever entre suas máximas uma das bases do Espiritismo: fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E aí Allan Kardec fecha o seu trabalho, a sua reflexão, e de modo que voltaremos com novos estudos resultantes da pesquisa e do estudo do Espiritismo. Muita paz para todos.